Vira e mexe aparecem pessoas me perguntando: Koba, qual que é a melhor escola para eu colocar os meus filhos? E para responder essa questão sobre qual é a melhor escola, o critério que costuma se utilizar é o ranqueamento do Enem. Quer dizer, a escola em que os alunos têm um melhor ranqueamento na prova do Enem, supostamente deveria ser a melhor escola. Mas aí a pergunta que eu devolvo é: será que o Enem é a melhor avaliação? Ou ainda, será que o Enem avalia de fato alguma coisa? Será que uma prova de vestibular ou qualquer outra prova governamental diz pra gente que realmente um estudante está preparado para a vida? Será que ele tem condições socioemocionais para tomar decisões, para ser autônomo? Ou será que essas avaliações têm sido criadas para mascarar, na verdade, o que as crianças deveriam aprender e deveriam se emancipar do sistema? E na verdade elas têm se tornado, geração após geração, cada vez mais dependentes do Estado e da própria família. É ou não é? Eu imagino que alguns de vocês podem estar pensando que eu vou dizer que a melhor escola seja a de Summerhill lá na Inglaterra, ou ainda a Escola da Ponte em Portugal, ou o método Montessori da famosa pedagoga Maria Montessori. Mas na verdade não. Eu vou fazer uma abordagem um pouco mais profunda nesse vídeo de hoje, porque nós procuramos lugares onde nós podemos, como pais, deixar os nossos filhos, porque no fundo nós não queremos nos responsabilizar por essa atividade, como se algum professor pudesse fazer isso em nosso lugar. Então imagina, uma sala de aula com 30 estudantes. E aí você vai delegar o seu filho no meio desses 30 para ser ensinado por um professor, quando não são 40. E se você, junto com o seu cônjuge, não conseguem dar conta às vezes de uma só criança, porque as pessoas nem têm tido muitos filhos, você acha mesmo que um professor, no tempo que ele tem de aula, vai conseguir fazer o papel educacional que você não consegue fazer na sua casa, tendo os finais de semana com os seus filhos e a própria referência consanguínea? E com isso eu estou querendo sinalizar para você que a educação que tem sinalizado maiores resultados é aquela que é promovida pelos seus próprios pais dentro da sua casa. Quer dizer, não é aquela que você delega para um terceiro fazer no seu lugar. Porque o resultado que temos visto nos dias de hoje é isso. A escola está cada vez mais inadequada para atender as necessidades das crianças. É muito comum encontrar jovens e crianças com diversos problemas psicológicos porque eles não suportam a pressão escolar e a falta de sentido que existe dentro das escolas. E uma coisa que está acontecendo nos dias de hoje é que estão pegando esse projeto de meio período de uma escola que já não funcionava e ampliando ainda para período dobrado, ou seja, para o período integral. Então, o que era ruim agora vai ficar duplamente ruim. E por que esse tipo de educação escolarizante não funciona? Porque todos nós sabemos que a gente só consegue aprender aquilo que a gente se predispõe a aprender. Eu não posso ser obrigado a aprender uma coisa, porque eu posso até, por causa de uma prova ou para passar de ano, acabar estudando para eu tentar me virar, tirar uma notinha e passar. Mas eu vou acabar aprendendo para esquecer, porque na verdade esse conteúdo nunca teve nenhum significado para mim. Eu aprendi porque eu fui pressionado a isso, não foi porque eu definitivamente escolhi. E o que sobra nas nossas vidas é aquilo que a gente se dedicou, aquilo que a gente teve liberdade de escolher aprender. Por isso que uma recomendação para você, que é um pai ou uma mãe, procure desenvolver com seus filhos o que é chamado de aprendizagem livre. Isso que está associado não somente à educação domiciliar, como também ao método Montessori e diversas outras alternativas de ensino-aprendizagem, como as escolas de Summerhill, Escola da Ponte, que eu citei para você já nesse vídeo. Mas no fundo, toda essa educação mais emancipatória, ou como algumas pessoas chamam de escolas mais democráticas, na verdade poderia ser feito dentro da sua própria casa, na medida em que os pais dessem liberdade para os filhos aprender. Porque às vezes os pais se frustram ao tentar ensinar as crianças a aprender alguma coisa, porque na verdade você está querendo empurrar a goela abaixo aquilo que você gostaria que ela aprendesse, sendo que ela não teve a oportunidade de escolher o que ela quer aprender.
E os pais não deveriam exigir dos filhos que seguissem a mesma trilha de aprendizagem ou os mesmos problemas ou as mesmas opressões que eles passaram quando foram crianças e jovens, porque isso nada mais é do que a reprodução do relacionamento de opressor-oprimido, que acaba virando o opressor de tanto que ele foi oprimido. E uma das alternativas é incentivar as crianças a escolher um projeto para se dedicar. Isso que pode ser feito numa escola ou em casa. Numa escola sabemos que é mais difícil porque se ela tem muitos estudantes e cada estudante querer fazer um projeto completamente diferente e dissociado dos colegas, isso vai dar muito trabalho de administrar por somente um professor ou que sejam alguns professores. O certo é que houvesse um educador por estudante, ou pelo menos um educador para cada grupo de estudantes pequeno. E é por isso que no final das contas eu estou incentivando você a assumir a responsabilidade pela educação dos seus filhos. Não que você seja capaz de transformar a mente e o coração deles, porque no fundo eles vão, como eu já te disse, aprender somente aquilo que eles escolheram aprender. Mas uma coisa é certa, não delegue a sua função para uma escola, porque temos visto que nem a escola e nem o governo têm tido competência para realizar o que faz parte da nossa obrigação. E antes que você traga uma problemática social sobre o que fazer com crianças que não têm pais presentes, porque abandonaram os filhos para consumir drogas ou para se encher de trabalho, eu queria propor para você que, na verdade, a solução não consiste em colocar essas crianças dentro da escola, porque isso também não vai trazer resultados muito significativos para a grande maioria delas. Algumas talvez vão se adaptar a esse sistema porque tem esse perfil, mas sabemos que a grande maioria acaba não conseguindo acompanhar. Por isso que uma das soluções é também assumirmos as crianças ou jovens que têm sido abandonados pelos pais e meio que tratá-los como filhos, acompanhá-los dentro dos próprios espaços educacionais que disponibilizamos nas nossas casas para os nossos filhos, também incluir outras crianças e orientá-las como se fossem de fato nossos filhos. Então é uma questão de adoção, adotar crianças que nós nem pedimos para ter, mas essa é uma solução que poderia transformar a sociedade. E aqui no OpenMaker temos esse costume de auxiliar muitos jovens que estão meio perdidos por aí a conseguir uma profissionalização por meio de oficinas ou experiências com aquilo que eles escolheram aprender e gostariam de se dedicar para poder trabalhar futuramente. Agora, não podemos criar uma expectativa que a nossa casa ou um espaço maker como esse que nós construímos aqui vá solucionar o problema da educação no país, porque no final das contas a escola que precisamos cuidar, ela existe em cada um de nós. Quer dizer, nós não vamos para a escola existe dentro de nós, porque se nós não nos predispormos a aprender com a nossa mente, com o nosso coração, não vamos evoluir com isso. E enquanto nós não criarmos a consciência de que essa escola existe dentro de nós, existe dentro de cada um dos pequeninos, vamos continuar patinando na educação, como temos visto por aí, com o Ministério da Educação, a Secretaria de Educação, simplesmente tomando medidas autoritárias, deixando as crianças cada vez mais isoladas daquilo que elas escolheram aprender, ou se dedicar, ou se desenvolver, e as consequências vão chegar. A conta vai chegar para pagar. Então precisamos tomar decisões desde já, para que nessa aprendizagem livre, que cada um encontre essa escola dentro de você, porque sendo feito dessa maneira, em qualquer lugar que estivermos, qualquer observação de campo, um relacionamento, uma conversa que seja no dia a dia, vamos estar amadurecendo e evoluindo, seja num vídeo como esse, seja compartilhando alguma ideia. Então precisamos encontrar o quanto antes essa escola que existe dentro de nós. Agora eu imagino que talvez você tenha o interesse de compreender melhor o papel da educação dos pais sobre os filhos de um ponto de vista espiritual. E eu já gravei um vídeo a respeito desse assunto no outro canal que eu tenho, que é o Dispensado dos Apriscos, em que a gente aborda temas como, por exemplo, educação sob uma perspectiva mais espiritual. Se você tem interesse nesse assunto, dá uma olhadinha aqui nesse vídeo e a gente se vê aí nos próximos conteúdos. Falou!